São dessa, presidente? Vamos ter, né? Senador, sensacional. Muito bem, eu quero dizer que temos 2 senadores inscritos, o senador Omar Aziz e o senador Hélio José. Eu tenho uma série de perguntas que deixarei para depois, preparadas pela comissão. Antes de passar ao próprio senador Aziz, eu quero apenas dizer que gostei muito do fechamento, quando o senhor disse que a democracia e a liberdade de expressão exige que hoje todo mundo possa participar. Nada tem a ver com a sua pasta, mas eu tenho falado muito que não há liberdade de imprensa em um país que tem 13 milhões de analfabetos e 40 milhões que sabem ler, mas não são capazes de entender o que está escrito nos jornais. Faz parte da liberdade de expressão um programa de erradicação da falta de educação. Eu não entendo, e já disse isso aos donos de jornais, como eles não conseguem uma campanha pela erradicação do analfabetismo, até para ganhar mais dinheiro vendendo mais jornais. Mas antes mesmo de tudo isso, eu não fiz no começo, porque eu esperei que chegasse mais senador, e prestar aqui uma homenagem ao nosso colega Luiz Henrique. Poucos senadores na história desse país tiveram tão clara consciência da importância do avanço científico e tecnológico na construção do país, com o ministro que ele foi, com os discursos que ele fez, com a postura que ele teve como senador. Fica aqui a nossa manifestação de simpatia com a família, de agradecimento por tudo que ele fez, a manifestação da perda que vamos sentir nós, colegas, nós, senadores, e o Brasil inteiro. Apenas uma referência, uma marca, sem minuto de silêncio, sem pedir aplauso. Mas com o registro do apoio de toda a comissão, essa manifestação de pesar pelo falecimento do senador Luiz Henrique, o ministro Bezuini fez uma colocação sobre a qualidade do texto constitucional em relação à política de comunicação, e eu quero dizer da participação que o senador Luiz Henrique, então deputado federal, teve no processo constituinte brasileiro. Eu tive o privilégio de ter sido seu vice-líder ainda no PMDB e, portanto, é uma lamentável e grande perda para o Congresso Nacional, para a política de Santa Catarina e para a política brasileira. Portanto, que todos membros dessa comissão se sintam associados à manifestação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor. Está com a palavra. Se o presidente Cristóvão me permite, também quero me associar. Fui colega do Luiz Henrique na Câmara, convivemos quando fui ministro da Previdência e do Trabalho, ele governador de Santa Catarina, e sempre um homem de diálogo, um homem de firmeza nas suas ideias, mas muita qualidade da relação política e da relação humana. Então, eu fiquei realmente enlutado quando tomei conhecimento do falecimento do senador, e quero me associar à homenagem que a comissão presta. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao senador Omar e dizer que depois o nosso vice-presidente, Hélio José, está inscrito também. Senador Omar. Bom dia, presidente. Bom dia, ministro. Aos senadores e às senadoras dessa comissão. Eu me associo também a esse momento de tristeza para o povo de Santa Catarina. Pede um senador que tem uma história na política, na democratização desse país, não só como constituinte, mas bem antes, importante, no antigo MDB ainda, uma luta para que a gente pudesse hoje aqui estar discutindo a comunicação de uma forma democrática, né? Eu vou começar pelo final, ministro Ricardo Bezuini. A nossa legislação, ela precisa ter agilidade, né? E é uma área que muda a cada dia, não é um negócio que demora. De 3 em 3 meses nós temos uma tecnologia nova, então não é possível que a gente não faça. Nós temos que fazer uma legislação para adequar essas mudanças, porque senão a gente fica sempre atrás, né? Eu falo sempre que você coloca hoje um modelo tecnológico, isso daí, se você não tiver um estudo profundo, uma empresa tem um estudo profundo, ela fica perdida, porque ela vai lançar um produto já obsoleto no mercado. E é isso que é as comunicações hoje. A nossa legislação é obsoleta para essa nova realidade. É totalmente obsoleta, né? Você analisar bem, pela exposição aí, nós temos mais celulares do que população no Brasil. Nós temos mais linha de celular. Proporcionalmente, tem estados que têm mais linha de celular do que população.
Porque tem 3 linhas, uma pessoa tem 2 a outra, e você vai ver que o número de pessoas que moram numa cidade é menor do que o número de linhas que tem. Só a produção de celulares hoje feita pela Samsung e pela LG no Brasil, ano, é um negócio muito alto. O senhor falou sobre fibra ótica. Nós temos um financiamento no nosso estado feito ou pelo BNDES, mas foi feito de uma forma que pudesse trazer a fibra ótica da Venezuela, passando por Roraima e para o Amazonas. O grande problema é que você traz para a cidade e você não faz a expansão dessa rede dentro da cidade. Porque para a empresa ela vai atrás do que dá mais lucro. Então ela não leva numa comunidade mais pobre, ela não leva isso para o interior, e não há essa obrigação de ela fazer através do Ministério das Comunicações. Regiões como a minha, o meu estado, por exemplo, nós temos mais de 6.000 comunidades, dos quais 3.000 comunidades têm ensino à distância, que é necessário hoje ter internet, ter uma forma de comunicação. Porque nas comunidades, para você manter o ensino médio, só é através da internet. Você não tem recursos humanos para colocar em todas as comunidades brasileiras para dar aula de matemática, de física, de ciência. Se não for através do ensino à distância, nós não vamos dar conhecimento a essas pessoas. Então, nós temos hoje, eu ampliei bastante isso como governador, nós já temos mais de 3.000 comunidades, espero que a gente consiga chegar a essas 6.000 comunidades para que a gente possa dar. Mas a internet que chega lá, ela é utilizada através de satélite baixo. Quando tem um problema na nuvem, tempo, alguma coisa parecida, você tem dificuldade de comunicação. Né? Você tem comunidade de dificultação. Então, eu quero aqui dizer ao senhor que eu concordo que a gente tenha que fazer aqui, o Congresso tem que fazer uma nova legislação, né? É obsoleta mesmo a nossa legislação, e eu quero dizer para você, ministro, que conte com a gente. A sua exposição aí foi muito importante, e hoje, para que a gente tenha alguns aplicativos, nós temos um P&D, nós temos 5% nessa área de comunicação, principalmente da área de informática, e tem recurso, nós temos falta de recursos humanos para que a gente possa desenvolver. Já falei sobre isso aqui com o senador Cristóvão, já discutimos isso aqui, o outro dia estava aqui uma equipe de pessoas preocupada com uma série de preocupações em relação a investimento em conhecimento nessa área tão importante. Então, ministro, sei das dificuldades que Vossa Excelência está enfrentando no Ministério da Comunicação, mas sei da experiência que Vossa Excelência tem, e eu espero que a gente possa, nos próximos anos, até 2018, cumprir essas etapas que você programou e dar acesso a internet, a banda larga, a informação para quase toda a população brasileira, chegando a quase todos os municípios brasileiros. Era isso que eu queria colocar, Vossa Excelência. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, tenho agora o ministro que está sendo indicado para o Supremo Tribunal, tenho que participar do debate. É importante a gente saber as propostas e conhecer o que ele vai fazer, mas fiz questão de estar aqui antes com o senhor, pelo respeito que tenho ao seu ministério e à sua pessoa, e parabenizar o senador Cristóvão, que tem a iniciativa sempre de trazer o ministro para que a gente possa debater esses assuntos. Obrigado pela presença de Vossa Excelência. Diante dos compromissos do senador Aziz, eu gostaria de passar a palavra imediatamente para o ministro. Senador Cristóvão, permitir, pela ordem. Eu também sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos, a gente vai ter que atender a próxima. A concorrência está forte. Eu só queria não só cumprimentar o ministro Bezoini pela sua presença aqui na comissão e fazer uma única pergunta. Qual foi o investimento na área de comunicação nos últimos 4 anos, no primeiro mandato da presidenta Dilma, e se esse ambiente de retração econômica vai atingir os investimentos programados pelo setor privado, pelo setor público,
para estes próximos 4 anos? Qual é a expectativa que o Ministério tem em relação aos investimentos? Diante disso, eu pergunto ao senador Hélio se quer fazer sua pergunta imediatamente ou quer esperar. Pode aguardar. Vai aguardar. Ministro. Não, eu queria primeiro, cumprimentando o senador Omar Aziz, dizer que, de fato, existe uma questão objetiva no Brasil, que é o problema da desigualdade regional, que afeta várias áreas de atividade, inclusive telecomunicações, e particularmente uma questão geográfica. Se é difícil fazer a fibra ótica chegar a todos os espaços do estado de São Paulo, imagine na Amazônia. Isso para telefonia celular e para a rede terrestre de fibra ótica. Então, a tecnologia via satélite é um instrumento fundamental como apoio a essa tecnologia, mas não pode ser tratado como instrumento único. Na verdade, existe um estudo, inclusive com a participação relevante das Forças Armadas, que tem um projeto piloto que está sendo lançado agora no Rio Amazonas, o senhor conhece bem, o projeto entre Manaus e Tefé, que é fazer fibra ótica subaquática em todos os rios da região Amazônia para dar capilaridade à fibra ótica. Passar a fibra ótica na floresta é algo absolutamente complexo em termos ambientais. É muito mais rápido e viável você lançar a fibra ótica nos rios da Amazônia. Não é um processo barato, as estimativas de custo entre 6 a 8 bilhões de reais. Entre 6 a 8 bilhões de reais para viabilizar todo esse processo, mais depois a capilaridade necessária, porque não basta lançar a fibra ótica, nós temos todo o processo de distribuição para as cidades da região, para as comunidades ribeirinhas e para as cidades que ficam mais distantes dos rios. E nós acreditamos que é uma das alternativas reais para viabilizar esse processo, sem prejuízo da utilização das fibras presentes nas linhas de transmissão da Eletronorte e da Eletrobras e sem prejuízo de outros investimentos públicos e privados. Nós entendemos que é fundamental assegurar para o ensino à distância, para a segurança das regiões e para também a integração econômica, já que esse é um instrumento fundamental. Recebi recentemente um conjunto, junto com o senador Blairo Maggi, um conjunto de prefeitos do Mato Grosso relatando as dificuldades em algumas regiões mais ao norte do Mato Grosso, que são semelhantes às dificuldades do estado do Amazonas. Nós vamos trabalhar de maneira estratégica com o esforço da Telebrás, com o esforço das empresas privadas e também os investimentos diretamente orçamentários. E já respondendo ao nosso querido senador Fernando Bezerra, nós acreditamos realmente que o tratamento orçamentário da questão de telecomunicações deve ser um tratamento diferenciado. Já dialogamos com a presidenta Dilma, com os ministros da área econômica, sabemos das dificuldades desse ano, não queremos de nenhuma forma nos omitir do esforço geral do governo para fazer o ajuste necessário para a economia brasileira se ajustar a essas novas condições macroeconômicas internacionais e nacionais que o Brasil enfrenta, mas acreditamos que esse setor é um setor portador de futuro. O investimento orçamentário estratégico permite que nós possamos alavancar a economia brasileira para um novo ciclo de crescimento econômico, tanto para a utilização do seu serviço como para a incorporação de novos setores industriais nessa atividade. Nesse sentido é que nós estamos trabalhando junto ao setor econômico do governo para que os investimentos no satélite, no cabo de fibra ótica de interligação com a Europa e em alguns investimentos internos possam ser preservados parcialmente do ajuste necessário que a economia brasileira terá que fazer nesse momento. Eu quero agradecer as questões e, mais uma vez, renovar a disponibilidade do nosso gabinete para estar tratando de assuntos específicos das regiões a qualquer momento. Nós temos como prioridade no nosso Ministério fazer interlocução com o Parlamento para valorizar essa interlocução tão profícua que traz para o Poder Executivo em Brasília
as informações que cada mandato representa junto ao Congresso Nacional. Obrigado, ministro. Eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, senador Hélio José. Obrigado, senador Cristóvão, Vossa Excelência, sempre tão solícito e uma pessoa que nós todos admiramos muito. Eu queria primeiro registrar, Excelência Ministro Berzwini, que estive ontem lá em Joinville, junto com a Presidenta da República e com um grupo de senadores, e que, de fato, a gente percebeu naquele povo a tristeza e a participação intensa no momento do velório, tanto que o Luiz Henrique era querido e era uma pessoa respeitada pela população de Santa Catarina. Eu, que participei muito aqui na época da Constituinte, porque era sindicalista naquela oportunidade, lembro muito bem a importância do senador Luiz Henrique, quando liderou o MUP, né? E o MUP foi o contraponto ao Centrão naquela oportunidade, que originou uma série de mudanças nesse país, graças à liderança que o Luiz Henrique, naquela época, teve com relação ao MUP. Luiz era uma pessoa que a gente respeitava muito pela ética, pelo comportamento e pela decência política, que ele sempre demonstrou, e uma perda, assim, muito grande para o nosso país. Também foi ministro da Ciência e Tecnologia. Como nós estamos aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, nada mais justo do que essa homenagem que o nosso presidente, o senador Cristóvão, prestou e que todos nós somamos a ela. Ministro, é com muita satisfação e alegria que ouço as suas palavras aqui, a sua apresentação, que comprova o seu compromisso com esse Brasil que anda para frente, né, que procura desenvolver cada vez mais e procura também democratizar os processos com a possibilidade de acesso a todos, né? Então, eu saio daqui dessa audiência de hoje convencido do acerto da presidente Dilma quando solicitou que Vossa Excelência fosse cuidar da telefonia, da internet, dos meios de comunicação brasileiro. Eu queria ver com Vossa Excelência, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, mesmo com todo esse desenvolvimento, com relação à telefonia. Será que o número de telefones, o número de linhas não está muito alto? Porque todo lugar a gente está com dificuldade para poder receber sinal. Mora aqui no Lago Sul, por exemplo, tem áreas lá que a gente fica com um ponto cego, entendeu, Cristóvão? Para poder a gente poder fazer uma ligação. Isso não é só com a Vivo, com a Oi, é com Claro, é todo mundo, entendeu? Então fica uma dificuldade muito grande. E nas cidades brasileiras, quando a gente se afasta aí uns 15, 10 quilômetros, já praticamente some também o sinal, à exceção da Vivo, que tem um sinal um pouquinho mais forte, sei lá, as outras têm uma dificuldade muito grande. Eu estou querendo discutir com o senador Cristóvão e com a nossa comissão aqui, para a gente fazer uma audiência pública com a Anatel e com as operadoras, para que a gente possa estar entrando nessa discussão, para ver como é que a gente pode dar uma melhorada. Eu queria ver do senhor ministro qual a sugestão nessa linha. Também sobre a questão da radiodifusão e da TV comunitária, que é um importante meio de popularização, de integração do nosso povo. E esse pessoal está, assim, com uma dificuldade muito grande por causa da legislação que amarra algumas questões com relação à frequência, com relação à sobrevivência. E eu estava querendo também propor uma outra audiência pública sobre a questão da TV e rádio comunitária. A gente vai fazer a apresentação aqui, trazendo a Abraço, a Associação das Rádios Comunitárias, das TVs, para a gente ver como com a sua tão sempre participante atuação, como é que nós podemos facilitar para que a nossa população seja melhor informada, e que essas rádios comunitárias, TV comunitárias, tenham realmente condição de sobreviver e não fique nessa penúria que é hoje. Fico olhando assim, eu tive esses dias no Recanto das Emas, é uma cidade aqui de Brasília, falando na rádio comunitária, é um cubículozinho desse tamaninho, com uma dificuldade terrível de sobrevivência, as pessoas próprias que estão ali levando
com seu pouco recurso, né, aquele meio de comunicação tão importante, porque a cidade ouve bastante, né, as rádios comunitárias, e eu gostaria de ver a política que nós podemos ter aí no nosso ministério, como é que nós poderemos colaborar todos para que as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, tornem assim uma situação melhores condições para todos. Com relação às TVs abertas e à democratização das rádios normais abertas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque era muito ruim quando tinha os cartéis que dominavam tudo e a coisa não tinha assim, uma democracia, uma clareza. Então, eu sinto assim, bastante feliz de ver aqui que Vossa Excelência está bastante preocupada com essa democratização e com esse acesso igualitário a todos que queiram investir nesse setor, né? Também com o setor da internet, quando Vossa Excelência coloca a importância de não ficar sob o controle absoluto de um único país, e sim que haja um conselho, haja um grupo de países a controlar. Isso faz com que a dominação não fique total de uma região sobre as outras. Então, quero desejar-lhe muitas felicidades no Ministério, dizer que conheço de longas datas, já tive o privilégio de votar em Vossa Excelência para presidente nacional do PT em 2 oportunidades, quando eu era do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu estou no Partido Social Democrático, mas continuo sendo seu amigo, seu admirador, e não tenho dúvida que o nosso Ministério tem uma grande cota de participação no bom desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, Sua Excelência, Senador Cristóvão, Sua Excelência, Ministro Ricardo Bezuini e demais senadores presentes. Obrigado. Ministro. O senador Hélio José colocou uma questão importantíssima, que é o desafio da quantidade e da qualidade na telefonia móvel, que, como todos nós sabemos, hoje se tornou muito mais do que um telefone, um instrumento de acesso a serviços das mais variadas naturezas. E tem uma questão muito debatida internacionalmente, que como que nós asseguramos os investimentos em infraestrutura adequados, e, ao mesmo tempo, como são empresas privadas. E a opção do Brasil, nos anos 90, foi tratar a telefonia celular, a telefonia móvel, como um serviço privado, é isso que está na lei, ainda que tenha supervisão pública, mas não é como a telefonia fixa, que é um serviço público, e a internet também é serviço privado do Brasil. Então, nós temos uma realidade que nós dependemos fundamentalmente dos investimentos privados, e o papel do governo é fomentar regras e instrumentos que possam induzir o investimento e, ao mesmo tempo, cobrar metas de qualidade, o que a Anatel tem feito de maneira bastante intensa. Ocorre que, como houve uma migração do serviço de voz para o serviço de dados, e existem uma série de serviços que são usuários da rede, que lucram bastante com a rede, mas não investem em rede, as redes sociais, os serviços de conteúdo de vídeo pela internet são cada vez mais demandados, especialmente pelos mais jovens, mas não só por eles, por todos nós, que entendemos que é um serviço que nos permite ampliar nossa produtividade do trabalho, nossa qualidade de vida e assim por diante. Então, existe uma questão fundamental a ser discutida, é quem financia a infraestrutura. Como se financia a infraestrutura de telecomunicação de uma maneira equilibrada entre aqueles que são responsáveis pela implementação da infra e aqueles que são os usuários comerciais, aqueles que têm estratégias comerciais com o uso da rede. Então, esse é um debate que certamente nós poderíamos desenvolver numa audiência específica sobre essa matéria, e que nós estamos tentando, no Ministério das Comunicações, encontrar caminhos que possam assegurar esse debate no Brasil e interagir com um debate internacional que já se processa em relação a essa matéria. Existe uma outra questão também fundamental, senador Hélio, que é a questão da carga tributária. No Brasil, o nosso
sistema tributário tem provocado um desequilíbrio muito grande em todos os setores, mas no setor de telecomunicações tem um ônus muito grande para o custo que é cobrado do consumidor final. Eu tenho dito que se houver uma grande mudança que essa legislatura possa promover do ponto de vista econômico, seria nós buscarmos aquilo que o ministro Levi, o ministro Nelson Barbosa têm insistido bastante, que é nós fazemos um grande acordo em torno da migração do financiamento dos estados do ICMS para outro tipo de base tributária. Porque isso daí provoca desequilíbrio no setor industrial, no setor de serviços todos e no setor de telecomunicações é o impacto mais elevado junto com o setor de energia elétrica. E como a energia elétrica e comunicações são insumos fundamentais para todos os setores econômicos, isso tem impactos em todos os setores, não apenas no setor de telecomunicação. Por fim, a questão da TV comunitária, junto com o resto da radiodifusão, eu disse na minha apresentação e quero reforçar, o grande desafio nosso é assegurar que haja uma tramitação de processos de maneira objetiva, rápida e transparente. Mas, para além disso, a TV comunitária e as TVs públicas, elas têm um desafio grande que é estruturar uma programação que seja capaz de atrair audiência. E, para isso, muitas vezes precisam de financiamento. E eu acho que esse é um dos grandes temas também para o debate desta comissão e para o debate do segmento. Nós temos feito uma interação muito grande com o setor de rádio e TV comunitária e queremos tratá-los com a importância de entidades que não têm fins lucrativos, mas que prestam um serviço fundamental para as suas comunidades. Obrigado, ministro. Antes de passar a algumas perguntas que tínhamos imaginado, eu vou fazer uma pergunta recebida do público, de Beatriz Costa Barbosa. Ela pergunta: o Ministério quer combater o uso político das outorgas. Assim, o que pretende fazer com as outorgas que são controladas diretamente por deputados e senadores? E ela apresenta um dado. Na atual legislatura, 44 parlamentares federais são concessionários, o que viola diretamente o artigo 54 da Constituição Federal. Eu acho que esse é um tema da maior relevância. Seria muito importante que quem tem essa apreciação faça a formulação diretamente ao Ministério, para que nós possamos trabalhar em termos processuais. Não há nenhuma razão para nós acreditarmos que deva se desconsiderar uma norma tão importante como essa que foi inscrita na Constituição pelo debate democrático realizado na Constituinte, e se houver o apontamento direto de quais são as irregularidades, o Ministério tomará as providências que caibam ao Ministério. E a própria Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara e do Senado poderão também apreciar qualquer denúncia objetiva nesse